Continuando a nossa montagem, vocês viram aí no início a Maitê pintando o cabeçote, tá se criando aqui as coisas. Eu tava ponteando agora esse tubo aqui, ó, como vocês viram lá no início, lá na longa-metragem do Jeep Willys, a tubulação que eu fiz externa. Aqui eu quero fazer o tubo passar o mais invisível possível, ó. Então eu vou passar ele rente atrás da polia, da bomba d'água. Então eu quero fazer ele o mais discreto possível, ó. Aqui eu tô com umas mangueiras provisórias só para me poder alinhar. Também eu tenho que comprar abraçadeira, então eu não tô com ele montado ainda. Mas aqui já tá se criando, na verdade. E lembrando, se vocês não são inscritos ainda, se inscreve lá para ajudar o canal. Ativa o sininho pro canal evoluir. Compartilha também, que ajuda muito. E a gente vai dando seguimento aqui. Vamos continuar essa montagem aqui? Vamos terminar de uma vez de montar esse motor? Eu tenho que ir para a caixa ainda. E a gente está no motor trancado aqui ainda. Eu quero mostrar para vocês. Vocês viram aí no início algumas coisinhas que foram feitas e já foram ensaiadas no motor. E eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou fazer um tubo de ligação de aço inox também. Então aqui já está meio encaminhado. Aqui está tranquilo. Faltou mangueira, mas é detalhe. Aqui vocês não viram isso aqui, ó. Fiz um suporte aqui, fiz uma espécie de T, Y, chama como quiser, uma conexão para esse relógio que eu tenho aqui. O que eu quero fazer com esse relógio aí? Esse relógio eu quero fazer um acompanhamento bem... Vai ter relógio de pressão de óleo interno do Jeep igual, tá? Vai ter a luzinha do óleo padrão. E esse relógio eu quero deixar ele montado por um tempo aqui, ou para toda a vida, não sei, para mim fazer um acompanhamento mecânico, um acompanhamento extra. Esse relógio está ligado na pressão geral aqui de óleo do motor. Ele está ligado naquele tubo longitudinal, que é o que carrega para virabrequim, para o comando, carrega para tudo. A batatinha, a cebolinha, ela está ligada, vamos dizer, com uma pressão de óleo intermitente. O comando, ele tem um furo atravessado, mas não é no meio do comando. Ou seja, tem um furo no meio da bucha do comando, do mancal do comando, como fosse, que esse furo é bem centralizado. Só que o furo que atravessa o comando é um furo fora de centro. Ou seja, cada volta que ele dá, ele capta o óleo e larga o óleo para o sensor. A mesma coisa aqui, ó. Ele capta e joga o óleo. Capta e joga o óleo. Então ele não é vamos dizer assim, não é um óleo contínuo, ele é um óleo meio pulsado. Esse aqui é certo que se não passou para o comando e não passou para o virabrequim, não vai ter marcação. Esse aqui vai ter marcação, mesmo não tendo passado. Então eles vão ser com leituras diferentes. Essa é a ideia. Mas aqui vocês me entenderam. Aqui eu fiz o prisioneiro, como vocês viram no início da imagem. Isso aqui tudo, na verdade, eu estou passando para vocês. Se eu for gravar tudo e explicar tudo, coisinha por coisinha, e mostrar coisinha por coisinha, a gente vai mais uns 2 anos montando esse motor. A gente não quer isso, tá? E nem vocês querem acompanhar 2 anos um motor sendo montado, né? Esses prisioneiros originais eu não consegui. Não consegui em lugar nenhum. Aí o que eu fiz? Eu comprei um parafuso 3/8, o NF, e a parte lisa do corpo dele eu fiz a rosca 3/8, no caso rosca grossa, que é a parte do bloco. Então ele ficou igual ao original, só que um pouquinho fora do padrão, vamos dizer assim, dessa parte lisa do parafuso. Aqui ficou só um corpinho mais próximo. Mas isso não vem um caso, na verdade, né? A funcionalidade dele é a mesma. Então faltavam esses 3 aqui. Agora estão no lugar. E está se criando o motor. A gente vai para o cabeçote agora. Talvez esse episódio agora a gente consiga montar o motor 100%. Não vejo a hora de montar esse motor de uma vez. E agora aqui o cabeçote. A gente vai falar um pouco do cabeçote, porque tem coisas que eu não passei para vocês. Vou botar ele aqui nessa posição. Tá meio oxidado, porque ele foi limpo, né? Bem aqui, ó, esse canto, ó, eu dei uma leve arredondada nele, ó. Ele era uma quina bem viva. Por que eu arredondei isso aqui? Até eu vou mostrar a imagem para vocês aí. Isso aqui, ele é meio problemático porque ele cria muito carvão aqui. O pistão bate aqui, ó. Ó, a linha, pode ver que tem um pouco de sombra do pistão aqui, ó. Ele vem aqui, aí ele dá a explosão, né?
E aqui eu não sei porquê, mas parece que cria um vórtice de combustível mesmo. Nosso combustível ele é bom demais, né? Então ele tem pouca coisa misturada nele. Então ele cria um carvão que na imagem aí vocês vão ver que eu tirei uma foto antes de fazer isso. Cria um carvão monstruoso aqui que eu tive dificuldade para tirar o carvão. Com escova de aço, para vocês terem noção, não saía o carvão. Esse carvão não saía, de jeito nenhum. Tinha que bater para sair. Esses cantos aqui assim, ó, passei um pouquinho, ó, para tirar um pouco esse crespo aqui do ferro fundido. Esses cantos assim eu tirei. Ah, vai melhorar? Não sei. Mas como eu digo, se é para correr a dúvida de melhorar, já tá no lucro já. É o jeito. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tá as válvulas dele, já tá em ordem. Esse motor, ele não tem retentor de guia de válvula, de haste da válvula. Mas ele tem uma coisa interessante. Ele tem esse chapéuzinho aqui, de cima da válvula, né? Que comprime a mola aqui, ó. É meio ruimzinho de botar, porque a maioria das pessoas não botam. Mas vou fazer só um ensaio para mostrar para vocês. Vai a mola, né? Vai esse O-ring, que ele vem no kit junto, no jogo de junta. Esse O-ring ele vai aqui na haste. Depois vem as castanhazinhas para travar. E depois aqui vem o chapéuzinho. Encaixa aqui, ó. Para que serve o O-ring? Ó, se vocês verem, já ficou grudado. Esse O-ring, ele fica aqui alojado dentro, ó. Dentro da castanhazinha ela é cônica, no final dela ele tem um alojamentozinho ali. Um cantinho vivo lá embaixo. Ó. Aqui solto assim, eu não vou conseguir botar ele para vocês verem, mas ele fica ali. Ó. Quando o balanceiro ele está fazendo o ciclo dele aqui, ele abaixa, ele larga um óleo aqui para lubrificar a base. Esse óleo escorre aqui, escorre por fora do chapéu. Desse chapéuzinho aqui, que seria um chapéuzinho na verdade, né? Aí ele escorre por fora e aqui no cabeçote, esse chapéuzinho ele fica encaixado aqui, ó. Então, em vez de correr o óleo de volta para a haste da válvula e correr para dentro do motor, no caso para dentro da parte da explosão, que seria nos pistões, ele vai por fora, ó. Quando ele desce, ó, ele faz uma capa por fora. A pessoa não consegue enxergar a guia, ele fica aqui, ó. Então, aquela borrachinha, aquele O-ring, ele é só para segurar o óleo aqui, para não deixar o óleo descer pela haste. Simplesmente isso. É uma espécie de retentor de válvula, meio arcaico, mas teoricamente funciona. E já que a gente tem ele, vamos colocar, né? Aqui, ó, na haste da válvula, eu vou usar uma graxa cobreada. Conversei com o pessoal mais da antiga, eles usavam essa graxa cobreada na haste da válvula. E como o motor é da antiga também, eu vou fazer o mesmo, né? Essa graxa cobreada eu vou usar em mais coisas depois. Vocês ficam acompanhando aí que vocês vão ver. Essa graxa aqui, ela é mágica. Agora vamos sofrer para colocar as molas. Vou para minha gambiarra. Montei aqui uma estratégia. Eu fiz esse sargento aqui para prensar a mola, só que ele ficou não ficou legal. Preciso de espaço para apertar ele. Então eu coloquei nesse suportezinho que eu fiz aqui, que eu até não mostrei para vocês, mas isso aqui eu fiz para largar o virabrequim em cima. E aí já serviu para o cabeçote. Agora eu largo aqui e vou pressionando e largando as castanhazinhas, que essas castanhas que são um problema, elas são ruins de encaixar. E como a gente não é disso, né? O ringuezinho já está aqui dentro. Como não é a nossa profissão aqui, a gente fica apanhando para fazer as coisas. Mas a gente faz. Ou a gente tenta, né? Aqui no caso eu só estou tentando. Ah, foi um ato. Mas quando a gente for colocar ali o último, o sexto, a gente vai estar bem já. Eu espero. Castanhazinha encaixando no lugar. Ruimzinho de colocar. A castanha é grande, mas ela é nojentinha, que ela encaixa só reto na válvula. Ela não é que nem as outras que tem um risquinho nela, que tu larga ela, se ajeita. Essa aqui ela é mais sem vergonha, mas ela é mais nojentinha de colocar. É difícil, mas não é impossível. Quero mostrar para vocês aqui, ó, que isso aqui de pertinho a gente não olhou junto, ó. Essa castanha, as outras castanhas a gente larga assim, ó, ela encaixa. Larga assim, de cantinho, ó, e ela encaixa de volta. Essa aqui não, porque ela não entra do lado assim, ó. Ela não deixa, ó.
E ela tem que entrar reta. Por isso que ela é nojenta de entrar. Que a outra tu larga assim as duas, aí quando vem o pratinho, pluc, tranca. Essa aqui não, ó, ela nem entra. Mas aí a gente aprende. Vocês acompanharam aí, eu colocando o cabeçote. Vocês viram aí, ó, que eu usei 2 parafusos sem cabeça como guia. Usei um aqui e outro aqui, porque esse motor não tem guia de junta. Então a gente pode colocar ele e a junta meio que querer sair fora e machucar a junta. Se vincar a junta já era, né? Então eu usei esses guias, funcionou legal, foi muito bom. E vocês viram também que eu passei aquela graxinha, graxa cobreada, passei na rosca do parafuso e passei na golinha aqui da cabeça dele, que ele tem tipo uma arruelinha nele mesmo, tem um rebaixezinho. E esse cabeçote, esse aqui, quem não viu, lá na playlist do Jeep Willys, quando a gente tirou o cabeçote, eles tinham uma arruela de pressão. Esse motor não vai arruela no cabeçote. O cabeçote é sem arruela, é só a cabeça do parafuso mesmo. Porque ele tem roscas que dão acesso à água e quem veda ele é a parte de superfície plana da cabeça do parafuso. Até poderia ter uma arruela, mas a arruela teria que ser lisa, não de pressão como era aqui antes, né? Aí não funcionaria. E agora a gente vai dar o torque aqui. Aqui eu tenho uma mansa, cara que não domina muito bem, a sequência de aperto. Eu nunca usei uma sequência de aperto assim, com cola, mas esse aqui, como tem bastante parafuso, eu quero fazer direitinho. Então eu vou seguir essa ordem de aperto, que são 22 parafusos, se não me engano. Estou até perdido aqui. 14... 24 parafusos. É muito parafuso. Então agora a gente vai... Aqui vai 70 libras-pés. Eu vou começar agora com 35. Vou puxar todos com 35 e depois vamos fechar os 70. Acompanha aí. Capaz que não. Um parafuso espanado. Acredita nisso? Deu problema aqui.
Deu problema. Tive que desmontar tudo de novo. Ali a junta de novo ali, ó. Ainda bem que eu não estraguei a junta. O que aconteceu aqui, gente? Vocês viram aí, ó, no finalzinho, esse marvado aqui, ó, eu nem puxei o que recomenda o manual, que seria 35 libras-pés. Eu puxei 20. Nem 20 ele veio. Ele arrancou a rosca. Vamos ver se a Maite consegue mostrar aqui. Espanou. Vai atrasar um pouquinho mais a nossa montagem aqui. Vamos ter que fazer em mais um episódio, que a gente não tem outra alternativa. Aqui eu vou usar uma rosca helicoil. Eu vou comprar um kitzinho porque eu não tenho esse. Eu tenho milimétrico, alguma coisa eu tenho, mas esse polegada 716 UNC eu não tenho. Então por isso que vai atrasar um pouco mais. Senão a gente ia dar um jeito agora aqui, já ia fazer essa rosquinha aqui, botar a helicoil e já ia montar e chamar no torque. Então a gente vai ter que comprar agora esse kit, vai atrasar um pouquinho mais. Mas está se criando o motor. Não podemos dizer nada ao contrário disso. Lembrando aí, quem não é inscrito, se inscreve aí, compartilha nossos vídeos para ajudar nosso canal e até o próximo vídeo, né?